Meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Daniel Lima na área, resolvendo questões da VUNESP, questões de língua portuguesa. E o assunto da nossa aula de hoje é concordância. Concordância verbal e concordância nominal, tá? É comum, é uma característica da banca misturar esses dois assuntos na mesma questão. E além disso, às vezes ela cobra na mesma questão a noção de concordância e de regência e crase. Inclusive, tem algumas questões aqui no material de hoje e vocês verão que a banca cobra, fala assim, em relação às regras de concordância, regência e crase, julgue o item, ou então assinale a opção correta. Então você precisa ter esse apanhado de conhecimentos, às vezes, para responder uma questão apenas. Característica da banca de vocês. E nós ainda temos aquelas questões de complete as lacunas, né? Quais são as palavras que completariam adequadamente as lacunas? Também é outra característica da banca. Enfim, vamos começar a nossa aula. A gente tem muita questão para resolver, uma bateria de questões para a nossa aula de hoje. Já pode jogar na tela, vamos lá. Nossa disciplina Língua Portuguesa, né? Professor Daniel Lima, questões da VUNESP. E antes da gente começar, deixa eu só puxar uma tela em branco aqui, porque nós iremos falar sobre concordância. Daniel, o que a gente estuda quando a gente fala sobre concordância, né? Basicamente, concordância diz respeito à harmonia das palavras. E aí nós temos duas áreas. Nós temos a concordância chamada de concordância verbal e nós temos ainda a concordância nominal. Concordância verbal, nós estudamos como que o verbo se relaciona. Então, como que aparece o verbo? Né? Daniel, verbal por causa do verbo, justamente. Como que esse verbo vai aparecer? Ele vai aparecer na primeira, segunda ou terceira pessoa? Ele vai aparecer no singular ou no plural? E aí, como regra geral, a regra geral de concordância verbal diz que o verbo deve concordar com seu sujeito. Então, eu tenho aqui um sujeito, e aí eu tenho o verbo concordando com o sujeito. Essa é a nossa regra geral, tudo bem? E aí, gente, na língua portuguesa, geralmente o sujeito aparece antes do verbo, ok? Mas na prova, a banca costuma confundir o candidato. Primeiro, ela pode te entregar o verbo, por exemplo, e depois aparecer o sujeito. Eu digo a você, quando essa inversão sintática ocorre, é comum que os candidatos tenham dificuldade em localizar o sujeito da oração. Então ele localiza, estou lá o verbo, mas Daniel, não tem sujeito. Gente, regra, todo verbo pede um sujeito. Como regra, todo verbo pede um sujeito. Somente os verbos impessoais não têm sujeito. Tá? Então, vocês ainda encontrarão questões sobre os verbos, olha lá, cai bastante, hein? Sobre os verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles verbos que não têm sujeito. Aí, a regra é que os verbos impessoais apareçam como no singular. Essa é a regra, tá? Nós temos um caso de verbo impessoal que pode aparecer no plural. Com a sequência das questões eu mostro isso daí para vocês. Já em concordância nominal, a banca cobra como que as palavras irão se comportar em relação a um substantivo. Ou seja, quando nós temos artigo, por exemplo, quando nós temos adjetivo, que cai muito, quando nós temos um pronome, ou quando nós temos um advérbio, por exemplo, como que essas palavras irão se comportar em relação ao substantivo? Regra geral de concordância nominal. Toda palavra variável que se refira ao substantivo deve concordar com ele em gênero e número. Nós sabemos que os advérbios são palavras invariáveis, por isso que os advérbios não concordam com o substantivo, ok?
E ainda, aqui dentro da concordância nominal, existem algumas regras especiais da concordância nominal que eu vou passar para vocês ao longo das nossas aulas, tá? Ao longo da bateria de exercícios que nós iremos resolver nesse bloco de concordância. Tudo bem? É um assunto relevante, é um assunto que cai bastante em provas da banca VUNESP. Então, recomendo a você que se dedique, se debruce um pouquinho para estudar esse assunto. Mas vamos voltar aqui, dar um print, já convido a você a dar um print nessa página, já copia aí, tira foto, depois você faz o seu mapa mental, suas anotações. Aqui só foi uma explicação daquilo que a gente vai encontrar, ok? Vamos para frente e para a gente começar a nossa questão número 1. Nossa questão número 1. Lembrando aqui que todas essas questões são questões recentes da banca, tá? São questões bem recentes. Então, questão número 1 diz assim: assinale a alternativa em que a concordância verbal, deixa eu mudar a cor aqui, está correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, ele quer a opção correta. Vamos dar uma olhada? Letra A. Quando falamos do relacionamento entre as pessoas, referimos-nos a algo bastante complexo. Tratamos de seres humanos e sempre haverão desafios a serem vencidos. Cuidado com isso daqui, pessoal. O verbo haver, deixa eu pegar uma tela branca aqui, ó. O verbo haver cai bastante em prova de concurso. E o que você precisa saber sobre ele? Verbo haver não é um verbo impessoal. O verbo haver é um verbo pessoal. Ele será impessoal quando for empregado no sentido de existir, por exemplo, de ocorrer, ou de acontecer, ou ainda quando ele indicar um tempo passado. Tempo passado é o nosso a do verbo haver. Então, olha lá. Toda vez que o verbo haver for empregado em uma dessas concepções, este verbo haver será impessoal. Cuidado, hein? Impessoal. Ele é impessoal se ele for empregado no sentido de existir, ocorrer, acontecer, indicar tempo passado. E se ele for impessoal, ele deverá aparecer no singular, ok? Ele deverá aparecer no singular. Vou chamar a sua atenção para uma peculiaridade, para uma OBS. Quando nós tivermos as locuções verbais, você deve saber do que se trata, né? Locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal, verbo auxiliar mais verbo principal. E aí, olha que bacana. Se o verbo haver, deixa eu colocar aqui, ó, locução verbal. Se o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer ou indicando tempo passado, ele for o verbo principal, toda a locução deverá ficar no singular. Eu não posso flexionar o verbo auxiliar. Por quê? Como regra, aqui ó, nós temos o verbo auxiliar, ele vai se flexionar. O verbo principal, ele fica na forma nominal do verbo, né? Forma nominal. Ele vai aparecer no infinitivo, gerúndio ou particípio. E aí o que acontece? Quando o verbo principal, como o verbo principal aparece na forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio, é o verbo auxiliar quem se flexiona para seguir as regras de concordância. Mas, fique atento, quando o verbo principal for o verbo haver impessoal, se for haver impessoal, toda a locução deverá ficar no singular, ou seja, o verbo auxiliar, ele permanecerá no singular. Por quê? Porque o verbo haver,
ele estenderá, não só o verbo haver, qualquer verbo impessoal, tá? Se o verbo principal for impessoal, ele estende a impessoalidade para a locução verbal. Então, o verbo auxiliar não poderá se flexionar. Uma anotação aí para vocês, guardem isso no material, guardem no caderno, nas anotações, porque isso daqui vai cair com bastante frequência. Tirou o print? Deu o print aí? Sim? Vamos voltar à questão? Volta lá, olha só. E aí nós temos aqui, sempre haverão desafios, sempre existirão desafios. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele só pode ser empregado na terceira do singular. Ele está no plural, portanto, não é a letra A. Letra B. O pesquisador foi muito claro em suas respostas, afirmando que já existe fortes indícios. Gente, o que é que existe? Fortes indícios. Fortes indícios existem. Olha o que eu disse para você logo atrás, né? Eu disse aqui que é comum a banca colocar o sujeito depois do verbo. Para que isso, Daniel? Só para confundir o aluno, para criar questão. Quando você vê o sujeito depois do verbo, a tendência é você se confundir, não localizar o sujeito e aí confundir nas regras de concordância. Tudo bem? Letra C. Já fazem 12 meses. Olha só, verbo fazer. Deixa aqui, tela em branco. Outra regrinha para você anotar aí no seu caderno. O verbo fazer, ele é um verbo pessoal. Tudo bem? É um verbo pessoal. Por exemplo, eu digo assim, elas fazem yoga, elas fazem doces, elas fazem bolos. Não tem nenhum problema, não. Agora, toda vez que o verbo fazer indicar tempo, e seja tempo cronológico, tempo meteorológico, esse verbo fazer, deixa eu mudar a cor aqui, vamos pegar um azul, quando ele indicar tempo, ele será impessoal. E como verbo impessoal, ele deverá aparecer no singular. Anotou aí no seu material? Então, o verbo fazer indicando tempo é um verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Ok? Lembre-se que esse tempo é tempo cronológico ou meteorológico. Se eu falar assim, em Palmas faz muito calor. O verbo fazer é um verbo impessoal. Nós estamos diante de uma oração sem sujeito, tá certo? Então coloca isso daí. Daniel, e aquela questão da locução verbal, vale a mesma coisa? Vale sim. Se eu tiver o verbo fazer aqui, ó, fazer, e ele for um verbo impessoal, né? For indicar tempo, o verbo auxiliar, seja qual for, deverá permanecer no singular também. Tá joia? Então, vale para ele também. Dá um print aí para suas anotações. Vamos para frente. Vamos aqui olhar a questão a letra C. Ó. Já fazem 12 meses. Tá errado. Já faz 12 meses que vivemos sitiados, tal. Então, não é a letra C. Letra D. As autoridades da saúde estão preocupadas porque começa a surgir novas cepas. Opa, novas cepas começam a surgir. Novas cepas começam a surgir, né? De vírus em diferentes países. Tá vendo que a questão é bem atualizada, né? E a letra E. A pandemia trará ainda muitos problemas. E sem dúvidas, haverá controvérsias sobre tratamentos, vacinas e toda uma gama de situações a serem enfrentadas. A alternativa correta é a letra E. Haverá, o verbo haver no sentido de existir e está sendo empregado na terceira pessoa do singular. Tá joia? Então, gabarito da número 1 é a letra E. Vamos gabaritar mais uma questão. Vamos lá, direto para a questão número 2. Olá, aluno! Tudo bem? Espero que você esteja gostando da nossa aula gratuita aqui no canal do YouTube. Ela faz parte do nosso projeto de 1000 questões resolvidas da Banca VUNESP
para o concurso do TJ de São Paulo. Inclui todas as matérias e vale muito a pena porque você não fica estudando conteúdo aleatório, você foca na banca mesmo e com certeza vai fazer uma boa prova. O link está na descrição do vídeo, dá uma olhadinha porque esse curso é campeão, muito bom mesmo. Dá uma olhada que você não vai se arrepender. Questão número 2 diz o seguinte: assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal determinada pela norma padrão da língua portuguesa. Letra A. Existe muitos bairros. O correto seria existem, né? O que existem? Muitos bairros. Então, muitos bairros exerce a função de sujeito. Não é a letra A. Letra B. Por iniciativa de algumas entidades, empreendeu-se uma pesquisa na cidade de São Paulo. Por iniciativa de algumas entidades, empreendeu-se uma pesquisa na cidade de São Paulo. A letra B está adequada. Observe que o verbo empreendeu está na terceira pessoa do singular. Não existe sujeito no plural que exija a concordância, que o verbo obrigue o verbo a ir para o plural. Então, está adequada. Mas antes de pularmos para a questão número 3, a gente precisa confirmar o gabarito. É isso que nós vamos fazer. Dá uma olhada aqui, ó. Letra C. A discussão sobre bairros autônomos estão ganhando força. Gente, olha só. A discussão estão ganhando? Não, né? A discussão está ganhando. Letra D. Espaços de lazer como praças e parques colabora. Então espaços colabora? Tá errado. E a letra E, a proposta de Anne Hidalgo consistem, tá errado também. Gabarito da questão número 2, nós acabamos de confirmar, é a única que obedece às regras de concordância, então a alternativa correta, letra B, da número 2. Tudo bem? Vamos mais uma? Vamos mais uma? Olha só, questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte: assinale a alternativa que substitui os trechos destacados nas passagens. Aqui é uma questão de substituição, né? Olha só, há cerca de 5.000 anos e de lá para cá não existem indícios. Olhando para essa questão, é uma questão mal elaborada. Mal elaborada. Por quê? Se ele fala para substituir os trechos destacados, o que está destacado aqui no primeiro? Acerca de. E o que está destacado aqui no segundo? Não existem, correto? Se eu tirar, por exemplo, esse não existem e colocar aqui na letra O, não se tem indícios, vai ficar não se tem indícios de que se possa chegar a uma razão. Percebeu isso? Ele deveria destacar a palavra indícios também e não destacou. Então, nós temos uma questão com erro aí, né? Se vai ser anulado ou não, a gente ainda não sabe. Mas a questão foi mal elaborada. Mas vamos colaborar, vamos supor aqui, né? Vamos colaborar com a banca e vamos colocar que indícios também esteja destacado. Então, vamos lá. Há cerca de 5.000 anos, ele vai substituir pelo verbo fazer. Fazem perto de, está indicando o tempo? Tá. Então, nós sabemos que não pode aparecer no plural. Só pode aparecer no singular. Então, poderia ser a C, a D e a E. Tudo bem? E aqui na segunda opção, não existem indícios. Não existem indícios. Aqui na letra C fala assim, não se encontra indícios. Encontra está no singular, indícios está no plural. Então, já não pode. Né? Aqui deveria ser não se encontram indícios. Na letra D, olha só, não tem indícios. Aqui está correto, mas quando eu falo assim, ó, faz próximo de 5 anos, ó, faz próximo de 5 anos. Cadê? Ah, não. Faz próximo de 5.000 anos. Quando ele fala assim, ó, acerca de
5.000 anos, ele está indicando um tempo o quê? Passado. Quando ele fala assim, faz próximo de 5.000 anos, não corresponde à mesma ideia desse há cerca de 5.000 anos. Há cerca de 5.000 anos atrás, né? Algo bem distante. E quando ele fala assim, ó, faz aproximadamente, esse aproximadamente dá uma ideia mais parecida, né? De aproximadamente 5.000 anos. Há cerca de 5.000 anos, faz aproximadamente 5.000 anos. Outra coisa também que a gente observa aqui na letra D é o uso desse verbo ter no sentido de haver, né? Não tem indícios, não há indícios. Isso daqui é um emprego informal. Vou até colocar aqui, ó, para você. É um emprego informal. Então, assim, a banca diz para substituir, né? De acordo, aí só que ele fala aqui, ó, de acordo com a norma padrão. Se ele fala de acordo com a norma padrão, você entende que é a norma culta. E esse verbo ter, no sentido de haver, o emprego dele é informal. Mas se for usar, que ele apareça no singular. Então, ele não apareceria aqui também com acento. Tá joia? Então, aqui são duas observações. A alternativa mais correta, adequada, é a letra E. O gabarito aqui é a letra E. Tudo bem? Então, nós descartamos as duas primeiras porque tem o verbo fazer. Na letra C, porque tem um erro de concordância. Na letra D, esse tem aqui é o emprego informal. E se for empregado no sentido de existir, ele deve aparecer no singular. A letra E não tem nenhum erro, nenhum problema. Então, daria para empregar tanto um quanto o outro, faria a substituição correta e por isso que ficamos com a letra E. Tá? Então, a alternativa correta da número 3, letra E. Ainda seguindo aqui a ordem, olha que bacana, eu comentei isso aqui com vocês nesse vídeo. Né, de completar as lacunas. Observe como a banca está cobrando a questão. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do trecho a seguir, de acordo com a norma padrão. Olha só, de concordância, regência e crase. Precisamos dominar esses 3 assuntos aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não, número 4, a gente tem que colocar uma lá. Não basta palavras. Palavras está no plural, então o correto seria bastam. Pode ser a, C, a, D e a E. Vou colocar aqui, ó. Não bastam palavras. E aí, pessoal, olha só. A expressão é necessário, assim como é proibido, são duas expressões, deixa eu até mudar a cor aqui para ficar bacana, são duas expressões impessoais, desde que não haja determinante. Desde que não haja determinante. Então, assim, é proibido, é necessário, desde que não haja determinante. Vou colocar ali na frente, fica melhor. Determinante. Ou seja, quem é que funciona como determinante? Um pronome, um artigo, como aqui, ó. A atitude. Esse artigo funciona como determinante. Se não tivesse esse artigo aqui, né, aqui é necessário, ficaria assim, é necessário, atitude, tá vendo? Ó? É necessário, atitude firme. Mas como eu tenho um determinante, eu preciso fazer a flexão. Então, o correto é colocar aqui, ó, é necessária a atitude firme dos persistentes para chegar, e aí vamos lá agora, hein? Para chegar às melhores, aí aqui não tem erro, né? Para chegar às melhores soluções
Quem chega, chega a, então tem sinal indicativo de crase. Sem faltar taranã, ações efetivas. Quem falta, falta com, quem falta, falta em, ou quem falta, falta a. Ah, não, se bem que aqui, ó, necessária, isso aqui já saiu, né? Isso aqui também já saiu. Então, ficaria a C ou a letra E. Então, olha só, sem faltar a ações efetivas ou sem faltar com ações efetivas? A alternativa correta é a letra C, é sem faltar com. Quem falta, falta com algo, ações efetivas. Então, observe lá que na mesma questão a banca cobrou concordância, regência e crase. Tá? Para você que está estudando para a banca VUNESP, acostume-se com esse tipo de questão, porque é típico da banca, é característico da banca cobrar esse tipo de questão. Tudo bem? Vamos mais uma aqui, antes da gente encerrar esse bloco, dá tempo da gente resolver a questão número 5. A questão número 5. Olha o tamanho da questão. Olá, aluno! Tudo bem? Espero que você esteja gostando da nossa aula gratuita aqui no canal do YouTube. Ela faz parte do nosso projeto de 1000 questões resolvidas da Banca VUNESP para o concurso do TJ de São Paulo. Inclui todas as matérias e vale muito a pena porque você não fica estudando conteúdo aleatório. Você foca na banca mesmo e com certeza vai fazer uma boa prova. O link está na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha porque esse curso é campeão. Muito bom mesmo. Dá uma olhada que você não vai se arrepender. O candidato olha e fala, professor, e essa questão desse tamanho? Fala, a banca gosta de te fazer perder tempo. Tudo bem? A banca gosta de fazer perder tempo. Faz parte da banca, você tem que analisar uma por uma, não tem jeito. Olha o tamanho lá. Vamos analisar. Ó. Letra A, ele quer a correta, né? Letra A é quase 2,8 milhões de vidas. Pessoal, 2,8 milhões não é, são. Na língua portuguesa, menos de 2 é, de 2 para cima são. Eu digo 1,9. É 1,5. É 1,3. Agora eu digo 2 são. 2,8 são. Então, são quase 2,8 milhões de vidas ceifadas. Ok? Por isso que não é a letra A. Letra B. Fica evidente a deterioração das condições alimentares da Venezuela, que se agravou com a hiperinflação, com o recrudescimento das sanções internacionais e com as restrições da Covid-19. Fica evidente a deteriorização, por enquanto o gabarito está na letra B, ok? Letra B é o nosso gabarito provisório. Vamos confirmar a resposta aqui nas demais. Em 2019, haviam 135 milhões de pessoas. Opa! Verbo haver no sentido de existir. O correto seria havia no singular. Letra D. Na África, com o fenômeno Laninha, a falta de chuva e o excesso dela será um problema? Não, gente. Ó, a falta de chuva e o excesso serão sujeito composto mais de um núcleo, verbo no plural. E na letra E, nós temos lá, né? A letra E diz assim, países que compõem a América Central, Honduras, El Salvador, Guatemala e Nicarágua, já vêm sofrendo, gente, os países que compõem a América Central já vêm, fiquem atentos, tá? O verbo vir e o verbo ter, no plural, precisam receber o acento circunflexo, senão está errado. Então, acabamos de confirmar o gabarito da número 5, é a letra B, porque ela obedece, ela segue todas as regras conforme a norma padrão. Vem para mim aqui, eu vou encerrar este bloco com essa questão número 5, gabarito letra B, e no próximo bloco eu volto com mais questões, ok? Desejo a você bons estudos, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.